Olá, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 25 de março de 2025, terça-feira, eu vou ler um texto aqui para nós, livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz assim: Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Amém? É um provérbio de Salomão, é muito claro, não vou lhe explicar o texto. Eu vou aqui expressar aqui a minha palavra sobre esse dia 25 de março, hoje 2025, terça-feira, mas o dia 25 de março é o dia em que celebramos a Carta Magna do Brasil, nossa Constituição. Amém? E assim uma pequena definição da Carta Magna. É um documento que estabelece os direitos e deveres de uma nação e que serve de base para as aplicações de leis e decretos. Isso é uma definição bem básica, tá certo? Uma outra informação, a primeira Carta Magna, ela foi datada de 1215 na Inglaterra, ela foi assinada na Inglaterra, no período em que um cidadão, rei João sem terra, se fosse no Brasil seria o João sem braço, né? Mas o rei João da Inglaterra, na idade medieval, 1215, ele assinou a primeira Carta Magna. E esse documento é considerado um marco na luta contra o autoritarismo e na construção de direitos fundamentais. É daí que começa assim a primeira Carta Magna, 1215, na Inglaterra, pelo rei João Sem Terra, conhecido como João Sem Terra. Ele tinha outro nome, João alguma coisa lá que eu nem sei. Mas no Brasil, o termo Carta Magna, ela é usado para definir, para referir-se à nossa Constituição Federal de 1988. Vou dar aqui só alguns detalhes com relação a princípios da Carta Magna. Limitar o poder do rei, naquele contexto do João sem terra, proteger os direitos e liberdade dos nobres, garantir o acesso à justiça, estabelecer um processo legal adequado. Isso é um princípio, 4 princípios bem básicos aqui. E qual é a importância dessa Carta Magna de 1215? É que ela é precursora das constituições ocidentais. Ela também é pioneira na garantia de certos direitos fundamentais. E ela influenciou o constitucionalismo brasileiro. 3 importâncias aqui básicas da Carta Magna, assinada pelo João Sem Terra, em 1215, na Inglaterra, Idade Medieval. A Constituição Brasileira de 1988, ela é considerada o texto fundamental mais democrático já elaborado no Brasil. Isso é muito importante. Constituição de 88. A Constituição de 88 também, ela mantém aquilo de bom que havia nas constituições anteriores e ela amplia os direitos. Ela garante aquilo que já tinha nas constituições anteriores e ela amplia os direitos fundamentais. É só ler o artigo 5º da Constituição. É maravilhoso. Amém? Então isso é muito importante. A nossa Carta Magna, com todas as suas deficiências, ela é boa. Ela nos direciona, dá uma diretriz para a nossa democracia. E nasce com esses princípios lá de 1215, que era tirar o poder da mão do rei e estabelecer direitos, que houvesse julgamentos iguais, honestos, adequados, justos. Né? Então o princípio é o mesmo.
A nossa Constituição ela foi feita, apesar de seus defeitos, mas ela foi feita com esse sentido. Eu vou dizer aqui, nesse dia 25 de março, onde é celebrado a nossa Carta Magna, eu vou expressar aqui a minha indignação como cidadão brasileiro por ver a nossa Carta Magna sendo rasgada, jogada no lixo, ao bel prazer de sistemas, autoritarismo judicial, de pessoas opressoras, perseguidoras dos contraditórios. Se você se opõe, você é perseguido, então não há democracia. Com relação ao documento, nós temos muito o que celebrar, porque a nossa Carta Magna tem princípios básicos, relevantes, importantes, substanciais, bons no seu aspecto geral para toda a sociedade brasileira. Mas a sua aplicabilidade, infelizmente, pela sua aplicabilidade hoje, eu quero aqui expressar a minha indignação mesmo. Nós não temos muito o que celebrar não, porque ela não está sendo aplicada. Congresso Nacional, formado aí por senadores e deputados federais, Poder Legislativo, Poder Executivo, que é o parte do presidente, com seus ministérios e secretaria, Poder Judiciário, ninguém cumpre a Carta Magna. Bastava cumprir. Teríamos uma nação democrática melhor. Não estamos vivendo uma democracia, não. Estamos vivendo uma ditadura judicial, infelizmente, que se ultraja de defensores da democracia, mas na realidade, tirando lá o João Sem Terra da Inglaterra, acho que dá para aplicar-se muito bem no Brasil o João Sem Braço. Estou dizendo isso porque a nossa Carta Magna, no sentido de defender a nossa pátria, sim, de estabelecer uma democracia, ela tá de boa qualidade, pode ser corrigida, sim, para melhor, mas estão rasgando a Constituição e nós não temos democracia. E é interessante que exatamente no dia em que celebramos a Carta Magna, que é o direito à liberdade de expressão, o direito de ter uma justiça bem aplicada, nós estamos vendo injustiça sendo aplicada, onde hoje está sendo julgado um ex-presidente da República, com todos os seus que faziam parte ali do seu governo e outras pessoas mais, estão sendo julgados exatamente por um julgamento inescrupuloso. Não tenho vergonha de dizer, nem medo, porque é inescrupuloso o julgamento com coisas forjadas. E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de tomar conhecimento que o nosso irmão em Cristo, Dr. Sebastião Coelho, que é desembargador da República, um defensor da democracia, acabou de ser detido em Brasília. E isso é o que eles chamam de democracia relativa, se aplica muito bem, que é a ideia. Porque uma coisa relativizada, ela pode ser ou pode não ser. No caso aqui, não é democracia. Estou dizendo isso, amado, então, falando aqui um pouco da nossa Carta Magna, que ela é boa. Ela estabelece princípios fundamentais da legalidade, do direito, do respeito ao outro, de ter o direito de defesa, que não está tendo. Então, todas essas coisas que a nossa Carta Magna nos garante, isso é tudo muito bom. Mas, infelizmente, o que estamos vivenciando no momento é um desrespeito à nossa Constituição, nos seus princípios mais elementares, nos seus princípios mais básicos. Estou dizendo isso com muita convicção. Tenho direito à opinião, porque a própria Carta Magna do Brasil me garante isso, e eu não estou omitindo a minha identidade. Isso é o que ela também diz. Portanto, quero louvar a Deus pela Constituição que nós temos, mas quero também me indignar pela não aplicabilidade daquilo que a nossa lei maior determina. E aqueles que deveriam defendê-la estão
usurpando o direito que ela nos dá. Amém? No começo eu li um texto, eu disse que não ia explicar o texto, mas porque o texto é muito claro. Ele diz que quando há um bom governo, o povo se alegra. Quando há um mau governo, o povo geme. Sou crente em Jesus Cristo e creio na ação gloriosa, majestosa, poderosa, soberana de Deus. Vou continuar crendo, continuar orando e que Deus abençoe a nossa pátria amada Brasil. E que Ele possa dar senso, juízo, equilíbrio às nossas autoridades e que eles desçam do pedestal da pessoalidade que, quando cria raiva de alguém, age pela pessoalidade. Que o Deus, o eterno Deus, possa revelar e abençoar as nossas autoridades de maneiras que elas possam, de fato, fazer justiça. Por enquanto, não estão fazendo. Mas eu creio, a justiça divina tem um ditado que diz que ela tarda, mas não falha. Vou continuar orando pela nossa pátria amada Brasil. Não estou aqui de lado A ou de lado B. Eu estou do lado de Deus. E Deus é plena justiça. A Bíblia diz isso e ensina isso claramente. E nós estamos vivenciando e presenciando muitas injustiças na nossa nação. Eu não estou aqui com raiva de ninguém, orando a Deus para que os juízes do STF, incluindo uma mulher que está lá, são 10 mais uma mulher, 10 homens mais uma mulher, e com todos os seus assessores, nosso querido presidente Lula, com todos os seus ministros, secretários e auxiliares, o Senado Federal, com seu presidente, senador Davi Alcolumbre, a Câmara Federal, com seu presidente, me fugiu agora o nome do deputado, me fugiu o nome mesmo, mas com seu presidente, homens e mulheres com autoridade tremenda sobre a nossa nação. Como crente em Deus, a minha oração é que o Deus de toda glória revele-se a vocês e traga a vocês ao senso do que é ser justo e que vocês possam realmente abençoar a nossa nação, porque Deus usa a nós, seres humanos, para abençoar a nós mesmos. Se vocês se colocassem à disposição de Deus, nós teríamos uma nação melhor. Mas mesmo não se colocando à disposição de Deus, Deus muda a história daqueles que são contrários a Ele. Que Deus abençoe a nossa pátria, que Deus abençoe cada família brasileira, que Deus abençoe a cada pessoa que, eu vou dizer com toda sinceridade, porque creio na palavra de Deus, com todas as pessoas que se levantam para fazer o mal. Que Deus te abençoe. E você que tem autoridade na mão, que o Senhor se revele a ti e tu possa de fato fazer justiça. Eu digo isso em nome de Jesus porque sou crente. Amém? Deus te abençoe. Abençoe o Brasil. Esse julgamento que está acontecendo hoje é um julgamento importante e que deve ser justo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso Brasil, a nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém.